Mestre Jesus, nesse momento em que nos unimos, nossos corações com nossos pensamentos voltados a Ti e aos Teus ensinamentos, rogamos humildemente que nos auxilie a ficarmos longe das tentações que ainda trazemos em nós. Rogamos, Senhor, que não nos permita cedermos à ira e ao tédio, ao ódio, ao egoísmo e à inveja, e que nos livre sempre da vaidade e do orgulho destruidor, ensinando-nos a praticar a verdadeira caridade e o perdão sincero. Permita, Mestre amado, que possamos vibrar na Tua frequência, através da prática do amor incondicional e do exercício no bem, para que possamos estar sempre contigo, como sempre está conosco. Que possamos, assim, sermos merecedores do Teu amor e de Teus ensinamentos. Em Teu nome e dos benfeitores espirituais, mas, sobretudo, em nome de nosso Pai de amor, iniciamos o estudo de hoje. E assim seja. Que assim seja. Muito bem, pessoal, então vamos fazer o nosso estudo do Evangelho hoje. E, como eu disse antes, ele vai ser no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas, versículo 11. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seu coração, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus, quem viu e quem ouviu o que ele disse, eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos é que sois o fardo. Eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Então, Jeremias, capítulos 23, versículos 16, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que nos faz falar estas palavras. Indicam claramente já naquela época, os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo, por dinheiro, boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por estes supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há mais, não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz:
eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando disse: não acreditei em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro, quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns, que não tomam bastante precaução. Aí está sem contradita um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, Carl Jung, 1861. Estou um pouquinho, com a garganta um pouquinho prejudicada, mas então, como eu tinha falado antes, Jeremias, a gente não tem muito conhecimento de quem foi esse profeta, né? Então, eu fui dar uma pesquisada na internet, enfim, em livros, ver o que tinha sobre Jeremias. E Jeremias, ele é um dos profetas encontrados no Tanakh, que é a Bíblia hebraica, né? Ele também está no Antigo Testamento, mas nós quase não estudamos o Antigo Testamento, né? E Jeremias, ele exerceu uma missão profética, então, entre os anos 625 a 586 a.C., aproximado, porque tem autores que dizem uma data, outros outros, então eu vi várias datas assim, mas todas parecidas, não diferem muito uma da outra. E Jeremias, então, era de uma família sacerdotal, e era ligado aos levitas, né, do norte. Esse grupo ele se caracterizava, então, pela fé no Deus do êxodo e da vida. O êxodo, todos sabem, né, foi quando os hebreus saíram do cativeiro no Egito, né, guiados por Moisés, ali foi o êxodo. E apesar, então, de Jeremias ser filho de sacerdote, ele criticava os templos, o culto e os próprios sacerdotes, né? E a vida de Jeremias, ela foi muito marcada pela solidão e pelo sofrimento. Ele não pôde casar, não pôde formar uma família e teve uma vida social muito limitada. Mas ele tinha uma fé firme, né? Ele permaneceu fiel à sua missão, apesar de todas as dificuldades. Ele enfrentou prisões, maus tratos e até tentativas de assassinato por causa das mensagens que ele trazia. E ele foi aprisionado em Jerusalém quando da invasão no rei babilônico Nabucodonosor, após a queda então de Jerusalém, que aconteceu lá por volta de 586. Então vocês veem aí que o desencarne dá em 586 e então foi logo após essa invasão desse rei, né? E os judeus então fugiram novamente para o Egito. Eles haviam fugido para o Egito antes de Moisés, ficaram prisioneiros 430 anos mais ou menos no Egito e Moisés os libertou. E com essa invasão do Nabucodonosor, eles novamente fugiram para o Egito. E os judeus levaram Jeremias junto. E diz a história, a tradição, que ele foi morto apedrejado. E tem um livro chamado O Livro de Jeremias, que contém, então, as profecias, as advertências, os ensinamentos
que fizeram parte desse ministério do profeta Jeremias, lá no reino de Judá. E Jeremias é responsável, então, por grande parte desse conteúdo que está nesse livro. Nos dizem os historiadores que ele provavelmente ditou as palavras e os escribas registraram, né? Que antigamente era mais difícil a escrita. Então, essa história de Jeremias, eu fiquei curioso quando eu vi essa mensagem, porque eu não lembro assim de ter estudado algo sobre o Jeremias. E como eu já comentei em outras ocasiões, eu gosto de saber o que eu estou falando, de quem eu estou falando, quem foi o personagem, né? Então, voltando ao nosso estudo do Luiz, do nosso Evangelho, o Espírito Protetor, Luiz, né, ele comenta essa passagem de Jeremias, que ela está também lá inserida no Antigo Testamento. E isso demonstra, então, que já naquele tempo, vejam só o Antigo Testamento, né, antes de Cristo, havia os charlatões, os vaidosos, né, que abusavam do dom de profetizar, que eram os médios, na verdade, né? O médio antigamente era chamado de profeta. E eles exploravam, então, as pessoas simples, pelo dinheiro, por coisas que pudessem receber dessas pessoas, né? E ele também alertava, né, o povo contra esses falsos profetas, que deveriam não ser ouvidos ou pouco ouvidos. Mas nós vemos, então, que isso acontece até nos dias de hoje. Mesmo com o avanço da ciência, da comunicação, e eu vejo, assim, que a própria internet, que são os podcasts, principalmente sobre temas religiosos, né? São os profetas profetizando, trazendo as religiões para a internet, e ali existem muitos falsos profetas, né? Então, com essa possibilidade da internet, o estudo ficou mais fácil e mais fácil de chegarmos ao conhecimento através disso, né? Não só da leitura dos livros, mas principalmente da internet. Mas assim mesmo, muitos ainda se deixam iludir por esses falsos profetas, né? Por boa fé ou má fé, ou pela falta de discernimento, né? Pois não têm um conhecimento. Vocês lembram que eu comentei alguns encontros passados que uma pessoa participou conosco de um dos nossos encontros e ela depois me falou em particular que não iria prosseguir porque o grupo tinha muito conhecimento e ela queria primeiro estudar na internet para depois participar do grupo. Então eu disse a ela, primeiro participa do grupo, então, para depois olhar na internet, porque senão você vai ser orientada muitas vezes por pessoas que são o que nós estamos estudando hoje, né, os falsos profetas, que vão dizer coisas sobre a espiritualidade, sobre a religião, em que essa pessoa não vai ter o discernimento, como nós vimos, de distinguir se está sendo ludibriado ou não. Então, procura uma casa espírita, algum grupo de estudo sério, primeiro, e depois vai ver na internet, para então saber distinguir, não é? Porque se nós formos leigos para a internet, nós vamos consumir qualquer tipo de informação por verdadeira, né? E então, com o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, essa maravilhosa doutrina, né? Nós passamos a entender melhor que Deus se expressa, então, nas suas obras, através dos homens, dos seus filhos, e já alcançar um grau evolutivo de entendimento maior, e que isso permite que sejam os mensageiros de Deus, né, os colaboradores diretos da obra do Pai. Então, assim, os espíritos elevados, eles se manifestavam em nome de Deus através da mediunidade dos que tinham a tarefa de auxiliar o progresso do povo judeu. Claro, agora nós estamos falando daquela época, né? E quando, como diz ali, falam, falam, falam a visão dos seus corações,
não da boca do Senhor. Então, vendo essa frase, né, ela é uma frase que demonstra que os falsos profetas falam por si mesmos, não são inspirados, né, de que os seus corações e suas mentes estão cheios, né, para então o que? Se beneficiarem, vivendo às custas das pessoas ingênuas, né? Então, quando quanta coisa, né, se faz ainda hoje em nome de Deus, nós vemos. O caso mais famoso ultimamente não foi o do João de Deus, né, que se dizia ainda João de Deus, essas ações grosseiras, né, em nome do Pai, estão totalmente distantes, né, das leis divinas, pela vontade do quê? Do domínio, do poder, daquele status, né? E a gente vê quantos governantes já que levam seus povos à guerra em nome de Deus, da religião, nós estamos vendo hoje essa guerra interminável entre Israel e a Palestina, judeus, muçulmanos, né? Quando, imaginem assim, Cristo só nos trouxe o amor e exemplificou. E quantos de nós ainda, né, principalmente que temos direções nas mãos, né, de países, interpretando a nossa forma, tentando impor sobre os outros a nossa maneira de ver as religiões, né? E esses governantes, a grande maioria, quando retornam ao plano espiritual, vão sofrer horrores, né, após esse desencarne e também nas futuras reencarnações. Nós vemos, por exemplo, eu acho que eu já citei num encontro passado, Ivan Terrível, quem não ouviu falar, né? Em que ele, através dele, milhares de pessoas desencarnaram, né? Ele voltou em encarnações como leproso, e a última encarnação dele, com Hanseníase, ele viveu numa floresta da Rússia, cuidando da mãezinha dele, ele leproso, e fazendo bem, as pessoas indo lá para ele dar palavras de conforto, era um médium de cura. Então vejo quanto sofrimento nós evitaríamos, né? Então, o quanto é complicado para esses falsos missionários divinos, como eles se dizem, né? E que são responsáveis por todas as consequências desses seus abusos que eles cometem, das suas mentiras, das suas mistificações, quando se dizem recebedores de mensagens espirituais do alto, né? E que na verdade não são, são mistificações, são saídas do seu próprio coração, como nos diz o Evangelho, né? E eles se prejudicam a eles mesmos e aqueles que os seguem, que os ouvem, né? Então, Jeremias, já nessa época, já alertava sobre os recursos dos sonhos e das visões que não podem ser comprovados por terceiros, porque o profeta, é o médium que está dizendo, nós não podemos comprovar, né? E já eram usados naqueles tempos. E hoje em dia, ainda frequentemente, são usados por mistificadores, enganadores, não é? Então, Jeremias, ele recomenda o quê? Que se reflita sobre as palavras do apóstolo São João, lembra? Em que ela diz assim: não acreditei em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus, porque a morte do corpo por si só não torna ninguém diferente do que era quando em um corpo de carne, né? Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual da mesma forma que estávamos aqui. As transformações, a reeducação se fazem pela vontade e pelo esforço nosso, encarnados e como espírito. Com a morte do corpo físico, fica liberado o espírito para continuar exercendo a vida no plano espiritual, com os equívocos, com os acertos, os mesmos que tínhamos aqui. Nós seguimos para outro plano da mesma forma. Ninguém se torna bom ou mal com o desencarne, né? Então, assim como lá
E aqui existem os que se dedicam ao mal e que buscam enganar, sempre que encontram oportunidade, é claro. Quando eles vão nos enganar? Quando nós sintonizamos, quando nós somos ingênuos, não é? O que o mestre nos disse? Manso como a pomba, mas prudentes como a serpente. Prudência, o mestre nos recomendou, né? E quem são os enganados, então, pelo que nós estávamos estudando no Evangelho? São os médios que não estudam as leis da mediunidade e que, como toda faculdade, ainda mais agora, nós, nesses tempos modernos, nós temos o nosso livro maior, que foi codificado por Kardec, que é o Livro dos Médiuns, né? E como toda faculdade, a mediunidade exige estudo, estudo perseverante, estudo sério, com discernimento, com amor, principalmente no uso dessa mediunidade. Também são enganados os que aceitam essa verdade, né? Tudo que os espíritos dizem tem que passar pelo crivo da razão, né? De uma análise mais crítica. Então, a mediunidade com o espiritismo, ela encontrou o seu verdadeiro caminho de desenvolvimento, de prática, estudo das suas leis, e o esforço da vivência do médico, viver evangelicamente, né? Então, mediunidade com Jesus tem que ser, e é o lema do verdadeiro médium espírita, né? E quando nos diz o estudo do Evangelho, qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis, sois vós mesmos que sois o fardo, não é? Então, o fardo, o que significa? O fardo é um encargo difícil, pesado, né, de carregar, de suportar. Assim, nesse caso, o fardo, ele significa os falsos profetas. E todos os que dificultam a sua caminhada e a dos seus irmãos, que estão em processo de evolução, são esse fardo. Então, como diz o Evangelho, aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes mesmo vós, para não tornardes vós mesmos em falsos profetas, não é? E como os espíritos influenciam nossas vidas diariamente? Será que influenciam? Nós já vimos, muito mais do que imaginamos, né? Muitas vezes são eles que guiam os nossos passos, sem nós percebermos. Então, nós vamos ver lá na questão que Kardec nos traz, a questão 459, como nós sofremos essa influência. Quando Kardec, então, pergunta às entidades venerandas, né, encarregadas da codificação, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O que responde os espíritos? Os espíritos respondem nesse sentido, a sua influência é maior do que supones, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então vejam que nós somos, na grande maioria das vezes, dirigidos por esses espíritos. Então a importância do orar e vigiar, que o mestre já nos orientava, não é? Porque nós estando em oração, vigiando nossos pensamentos, quem irá nos acompanhar, quem irá nos orientar, né? Com certeza os bons espíritos. E no caso da mediunidade, se o médium não educar a sua faculdade mediúnica, né, para servir ao bem, com certeza ele vai se deixar levar pelo egoísmo, pela vaidade, podendo então podendo e vai passar a cobrar por algo que, além de ter recebido gratuitamente, não lhe pertence, não é? Que é a mediunidade. E é interessante, a mediunidade, a mediunidade que eu digo, aquela mais patente, a mais saliente. E mediunidade todos nós temos, mas essa mais patente. É uma mediunidade que não se adquire com o tempo. Nós nascemos com essa mediunidade, porque a mediunidade ela é inerente ao espírito. Mas nós precisamos ter um organismo físico biológico
compatível para que essa mediunidade possa se manifestar. Então, a mediunidade é inerente ao espírito, mas depende de um corpo próprio. É como se nós tentássemos passar a imagem através de um rádio. É como se quiséssemos ser médiums se ainda temos organismo físico-biológico preparado para isso. Mas essa mediunidade que eu falo, não a mediunidade que todos nós temos, mas essa mais patente, essa de ver espíritos, falar com espíritos, né, receber as mensagens, enfim. Essa é a mediunidade que nós estamos falando aqui. E nós também, quando não seguimos as leis de Deus, as leis divinas, somos os falsos profetas de Deus. Quando nós, por exemplo, provocamos uma discórdia, somos falsos profetas da união e da paz. Quando nós difamamos alguém, quando somos maledicentes, somos falsos profetas do quê? Da fraternidade. Então não foi por acaso que Jesus, Jeremias, João e tantos outros profetas, que nós chamamos de profetas, né, vieram nos alertar para que tivéssemos cuidado com esses falsos profetas. Então, caros amigos, não nos esqueçamos que é necessário estudar e aprender a distinguir entre os bons e os maus, inclusive para não nos tornarmos o quê? Os falsos profetas. Então, felizes de nós que estamos tendo essa maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos num grupo, estudando a doutrina dos Espíritos, que é esse caminho pavimentado para que possamos distinguir, então, esses falsos profetas, né, dos bons profetas. Então, meus amigos queridos, essa era a minha fala de hoje e gostaria, então, de ouvir aos demais também. Posso passar para ti, Cátia? Sim, quando eu li esse tema, eh, mais também tudo que nós já vimos, né, a respeito, nesse capítulo, eu pensei logo nessa questão do estudo, como o Daniel colocou, né. Então eu escrevi aqui, a necessidade do estudo constante da doutrina espírita para identificarmos o bom e o mau profeta, para atuarmos como médios que respeitam e cumprem as leis divinas, podendo assim seguir no caminho do bem, praticando a caridade, e tendo a compreensão de que o irmão que segue no mal precisa de tempo para evoluir, sem julgá-lo, sem condená-lo, apenas entendendo que é um espírito em busca da perfeição, assim como nós também, né. Então, agora o Daniel falando, eh, além dessa necessidade, né, que eu vejo, é a minha compreensão, a necessidade do estudo constante e da vigília constante também, de não nos tornarmos os mensageiros das coisas ruins, né, sermos os maus profetas, nós atentarmos muito também para a questão de quando nós procuramos o mau profeta para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, né, porque, muitos de nós não tem muito essa consciência de que a nossa vivência aqui, vai ser de coisas boas e às vezes de coisas não muito boas também. Então às vezes por nós não querermos aceitar, compreender e ver essas coisas que não são muito boas, a gente também vai em busca de de dos maus profetas, né, daqueles que querem que nos dizem o que nós queremos ouvir, né. Então a atenção para isso. Mas a mensagem mesmo, o que me prendeu e o que eu acredito ser fundamental é essa questão do estudo, né, porque através do estudo a gente tem, uma noção muito ampla,
do que a doutrina espírita. E eu falo por mim, como eu já falei aqui um outro dia, eu sou uma Kátia antes de começar a estudar a doutrina e uma depois, porque quando você começa a ler e compreender e ligar as coisas, parece que a coisa se amplia muito, milhões de vezes, e parece que é um guarda-chuva, assim, sabe. Tu vê a coisa de uma outra forma, né, completamente diferente daquilo que até então tu ouvia, que era praticamente nada, então a gente começa a ter uma compreensão ampla disso, e isso vai nos dando muito mais segurança, né, muito mais força e coragem para a caminhada, né, para seguir, para aprender mais, para fazer, para atuar, né. Então essa é a minha compreensão do texto. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. E realmente, a gente tem que enfatizar, né, que o estudo é muito importante, mas além de estudar, compreender aquilo que estamos estudando. E o que tu falou é muito importante, nós não irmos com ideias pré-concebidas já para o estudo. Temos que estar de coração, de mente livre, para que possamos entender o que realmente significa e o que quer dizer. Eu lembro há muitos anos, uma pessoa, um casal, foi a um grupo, foi um atendimento fraterno e eles queriam se divorciar. Só que eles foram no atendimento fraterno, qual vai ser sempre o amor, a reconciliação, e esse casal saiu insatisfeito, porque eles queriam ouvir do atendente fraterno para eles se separarem. Porque daí se eles fossem infelizes ou seja lá o que acontecesse depois, o culpado era o atendente fraterno, e não eles, né? Então nós já vamos com ideias pré-concebidas, com a mente preparada para ouvir algo que nem sempre nós vamos ouvir. Então a importância quando nós estudamos a doutrina espírita, estarmos de mente e coração livres para recebermos esse aprendizado novo para nós, né? Fátima, vou passar para ti, Fátima. Oi. Então, antes que eu estava esperando, né, para entrar no estudo, eu assisti uma palestra, ela é bem curtinha, mas assim me deu um esclarecimento assim bem legal, eu queria partilhar com vocês. Ele começa assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o Pai se dá através das virtudes que nos aproximam de Deus. E essas virtudes a gente tem bem latente dentro de nós, né? Nós temos que nos trabalhar para exercitarmos essas virtudes. Não desistir, por pior que seja nosso momento, até tudo se harmonizar. Devemos nos conectar com os espíritos de luz através de orações, bons pensamentos, boas atitudes, vigilância e atenção. O falso profeta, ele se conecta com a gente através das nossas falsas sombras, que se conectam com ele. Nós permitimos, né? Ainda guardamos dentro de nós as falsas promessas, o querer o bem sem se esforçar. O caminho fácil, comprar o meu lugar no céu com dinheiro, trazer o amor em 3 dias, enfim. É aquele, né? Eu tudo posso. Que falsas promessas ainda guardo que me fazem juntar a esses falsos profetas? Precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos, orar e vigiar, ter fé, estudar sempre. Com o Espiritismo, entendemos que Deus se expressa nas suas obras e através dos seus filhos que já alcançaram o grau evolutivo que lhes permite ser seus mensageiros, colaboradores diretos na sua obra. Assim, espíritos elevados se manifestavam em nome de Deus através da mediunidade dos que tinham a tarefa de auxiliar o progresso do povo judeu.
Essa é a minha contribuição hoje. Obrigado, Fátima, muito bom. E enquanto falava, eu estava pensando aqui, a gente vê principalmente na TV, na internet, como há falsos profetas e eles se utilizam dessa nossa necessidade material para levar as pessoas para as religiões com falsas promessas, como tem ainda. E nós queremos isso, né? Nós sintonizamos com isso aí. E aí algumas igrejas, vamos dizer assim, estão lotadas de gente, porque se der um, vai ganhar dois, se fizer assim, vai. As pessoas entendem que Deus é um negociante. Se eu fizer tal coisa, eu vou casar, se eu fizer tal outra coisa, eu vou comprar meu carro, vou comprar minha casa. Então, tudo é negociado com Deus. E esse é um equívoco que esses falsos profetas estão passando para as pessoas. E as pessoas se deixam enganar, porque é prazeroso ouvir que eu vou conseguir comprar meu carro, comprar minha casa, não é? E nós vivemos num mundo materialista ainda, e as pessoas sentem prazer pelas coisas materiais ainda, e deixamos as coisas espirituais de lado, né? Gorete, vou passar para ti, Gorete, hoje, para não deixar sem assunto no final. Mas então, tá bem quietinha aqui, gostando de ouvir. Pensei que você ia chamar o Carlos primeiro, né, Carlos? Pois então, daí eu estava aqui meditando, que o Evangelho é bem pontual, né, com o título no capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas, não deixa dúvida, né? E temos 11 itens para nos ensinar para que a gente aprenda, para que a gente possa avaliar, possa prestar atenção e a maneira como a gente deve proceder. Tudo isso eu vejo assim como uma grande riqueza intelectual também, mas principalmente moral, para que nós realmente nos certifiquemos daquilo que nós estamos buscando e vivenciando, e não nos enganarmos, não mais nos iludirmos, porque a gente tem ouvido muito que não há mais tempo, né? Não há mais tempo para ideias errôneas, assim, muito, muito distantes do que está acontecendo. O evangelho, para mim, eu acredito que para todo mundo, é como um raio de luz, né? Aquela luz que, que vem em nossa direção, ou que nós fomos, né, em direção a ela, fomos buscá-la por N motivos, quase sempre pelo sofrimento, né? A gente sabe que a gente vai buscando aquele consolo, através do esclarecimento, e a doutrina ela é tão maravilhosa que ela nos esclarece para que a gente se liberte daquelas coisas que a gente não entendia, não sabia, e que passa a compreender e passa a aprender. Como diz a Kátia, né, Kátia? O antes e o depois. Todos nós passamos por isso. Todos nós, né? Não, eu, pelo menos até hoje, não vi ninguém dizer assim, eu continuo igual, depois que eu conheci a doutrina. Principalmente depois que nos evangelizamos e passamos a ter uma vivência, assim, buscar pelo menos uma vivência um pouquinho diferente daquilo que éramos, né? E a certeza de que no futuro poderemos estar melhores, ou pelo menos mais compreensivos, diante de todas as adversidades que nós ainda temos que vivenciar, né? Porque a gente também não pode se iludir achando que nada mais vai acontecer, que não vamos sofrer, ou que não vamos passar por impedimentos, né? Eles vão vir, com certeza, mas a gente vai ter um outro entendimento e uma outra força para poder superar tudo isso. E sempre, né, a gente busca aqui, ó, o fonte viva, né, sempre. No item 159, que diz assim, na presença do amor, aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Quem disse foi João, né? Daí, não vou ler tudo porque vai meio longuinho, mas assim, ó, se a gente conseguir
pelo menos, né, buscar isso aqui, mesmo que a gente ache que ainda não está assim 100%, né, como deveria, eu acho que a gente está no caminho certo. E é isso que o evangelho faz por nós e a doutrina faz por nós, né, se tornar um pouquinho melhores. Como diz a Marilene sempre, né, eu lembro sempre dela falando aqui na minha cabecinha, que hoje estamos melhores do que éramos, né? Obrigada. Obrigado, Gorete. Muito bom a tua participação. E realmente, a partir do momento que nós passamos a estudar a doutrina dos Espíritos, a nos evangelizar, a nossa vida modifica naturalmente, né? A gente percebe, e os outros percebem também essa transformação em nós, porque ela é natural, nos esclarece, e nos esclarecendo, nós naturalmente vamos tomando outros caminhos, né? E quando o bem se tornar automatizado em nós, automaticamente nós vamos fazer o bem sem pensar, né? Porque nós ainda estamos no automático do equívoco, mas nós já estamos mudando essa chave, não é? Porque o Evangelho nos permite isso, ou nos obriga a isso, a partir do momento em que ele nos esclarece e faz com que nós tomemos atitudes novas, diferentes. É essa luz que a gente fala, né, que ilumina o nosso caminho. Nós vínhamos tropeçando numa estrada mais escura, né? E como tu falou, é o final dos tempos, nós não temos muito tempo. Ou nós regeneramos agora, ou vamos ir para mundos que, quantos séculos depois, vamos permanecer nesses mundos até a gente conseguir nos recuperar, né, dos nossos equívocos. Nós vemos eles lá de Capela, estão aí há 10 mil anos, né, e tem ainda alguns aqui que não se regeneraram. Alguns ficaram para nos auxiliar, como o caso do Bezerra de Menezes, de Chico Xavier e outros, mas muitos ainda estão perdidos aqui no mundo. Então, veja como é demorado às vezes, porque, digamos que eu tenho o meu instinto, já o meu íntimo equivocado, selvagem. A partir do momento que eu tenho oportunidade de colocar isso para fora, eu vou estar me ambientar naquele meio. Então, eu vou para o mundo primitivo, é onde vai ser colocado para fora esse meu interior selvagem, né? E aí, às vezes, nós demoramos quantos séculos para conseguir combater isso que estava ali? É como a gente diz, a fera estava presa dentro de nós. De repente, nós indo para um mundo primitivo, nós vamos soltar essa fera. E para nós prender ela de novo, quantos séculos mais nós vamos conseguir, não é? Mas então vou passar para ti, Carlos, a pedido da Gorete, para nós aprender contigo agora. Muita pretensão, né? Aprender comigo. Não, nada a ver, imagina. Como diria aquele grande filósofo na escola do professor Raimundo, já me descobriram aqui, meu Jesus Cristinho. Ai, ai, ai. Então, assim, né, gente, esse tema, né, Daniel, que tu trouxe, ele é muito amplo, né? E eu quero agradecer, assim, as contribuições de vocês, porque eu acho que todos vocês tocaram em pontos, assim, muito importantes que faz a gente refletir cada vez mais nessa nossa caminhada, uma caminhada que muitas vezes a gente vem dizendo sim ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, às nossas necessidades, e daqui a pouco, quando a gente se defronta com o Evangelho, a gente começa essa transformação tão importante, né, que a Kátia, a Maria de Fátima, a Gorete trouxeram. Você também trouxe, Daniel, que é a nossa transformação, né? A nossa necessidade de ver o que a gente precisa fazer para evoluir. E isso é muito dolorido. Dizer não a nós mesmos é muito dolorido. E com relação ao texto dos falsos profetas, eu queria trazer um reforço aqui que eu estava pesquisando também, na questão 266 do Livro dos Espíritos, no capítulo 24 da segunda parte, onde traz o modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. E aí, nessa questão 266, da importância que
os espíritos trazem sobre o exame escrupuloso das comunicações, né, dos médiuns, analisando o pensamento e as expressões, né, e rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, né? Então, esse alerta é muito, muito, muito importante, né? Ele continua: os bons espíritos nunca se ofendem, pois que eles próprios a aconselham e porque nada têm a temer no exame. Então, os bons espíritos, eles gostam que ocorra essa análise com critério, né? E aí prossegue também: e eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias e formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Olha que prova de humildade é essa, né? Que a gente tenha essa capacidade de invocar o bom senso, principalmente, né? Mas o que está por trás dessa comunicação? Olha, ainda não entendi, para mim está obscuro. E assim a gente consegue provocar uma comunicação que seja transparente, que seja objetiva, né? Que nos traga, que nos toque também ao coração, né? E aí depois ele segue, né? Tá, mas como é que eu vou distinguir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos? Ou seja, de que forma eu vou identificar os bons profetas e os maus profetas, né? E ali na questão 267 tem apenas 26 itens que nos convidam para estudar, para essa reflexão. Então, como é importante, né, gente, a gente ter essa tranquilidade de verificar como a gente ainda precisa estudar tantas e tantas questões para a gente compreender, né, tudo aquilo que Jesus veio nos oferecer. E a gente consegue daí, talvez de certa forma, entender que ele veio nos trazer o amor, o perdão, a humildade, né? E a gente levou a ele a cruz, né? Então, são questões assim, né, que a gente ainda precisa, através dessa autoanálise, verificar o quanto ainda nós precisamos, né, e devemos caminhar, evoluir, aprender, né? É basicamente isso aí, eu acho importante. Obrigado, Carlos. Muito boa a tua explanação. E é interessante, né? Feliz de nós, nessa época agora, que temos esse guia seguro que é a obra de Kardec, né? Está ali no Livro dos Espíritos, e desse Livro dos Espíritos são mais 4 obras que vêm esmiuçar tudo para nós, nos trazer tudo, como diz assim o ditado, mastigadinho para nós. É só a gente estudar, prestar atenção, e nós vamos ter o caminho seguro. Mas depende de nós, é claro. Por isso a importância de nos evangelizarmos, de prestarmos atenção, e do esforço nosso para nos autorreformarmos. Porque depende de nós. Depende só de nós. Seu Edgar, Marilene, também queremos ouvi-los. Oi, queridos. Estava tão bom de ouvir vocês. Muito obrigada a cada um
Daniel, Kátia, Carlos. Quem mais que falou? Ah, nossa amiguinha Maria Solange. Não, desculpa, eu estou fazendo confusão. Mas, enfim, foi muito bom ouvir vocês. E daí nós buscamos também alguma coisa do livro Sermão do Monte. Não, desculpe. Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares. Daí tem alguma coisa aqui que nos fala sobre os falsos profetas. Aqui nos diz, então, são os que, em toda e qualquer facção religiosa, o Daniel já falou alguma coisa relativa, apenas se limitam a pregar boas normas de conduta, sem exercitá-las no trato com seus irmãos. São os que invocam constantemente o santo nome de Deus com palavras melífluas, mas na realidade são servis adoradores de Mamon. São os que fingem ser mansos, humildes e caridosos, mas que no íntimo são o reverso do que apresentam. E ainda, em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições e de seus interesses e de seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. Tudo isso já foi dito, não é, queridos? Quanto mais a gente procura, mais a gente vê que se repete. O Daniel, inclusive, usou exemplo dos falsos profetas da atualidade, não é? O João de Deus, por exemplo, e tantos outros. E com certeza, queridos, como a nossa irmã já falou, que eu sempre penso que a gente já se melhorou muito. Que não sejamos nós, né, queridos, os falsos profetas. A gente vê, até mesmo na nossa doutrina, a gente vê pessoas que, nossa, ficam cheios de si, achando que sabe mais que o outro. E não é verdade. Eu sempre lembro quando eu vejo irmãozinhos queridos, estão chegando agora na doutrina, há pouco ao menos a Kátia, a Celeste, essas pessoas que estão chegando agora, queridos, assim, ó, precisa ficar muito claro, cada um de nós tem o seu tempo, o seu momento, e não quer dizer, o Carlos muito querido, dizendo os aluninhos novos, nós dois, né, não quer dizer nada pelo tempo que nós estamos. O que importa é o progresso que a gente fez em nós e o que a gente assimilou e pôs em prática na nossa vida. Então, é bem provável que estas meninas que falam que chegaram há pouco estejam até mais evoluídas espiritualmente do que a gente que está há muitos anos. Nós tínhamos uma trabalhadora da casa, que Deus abençoe ela, e ela considerava muito, muito tempo. Então, ela usava uma expressão. Não sei se o Daniel lembra, o Carlos não, porque o Carlos chegou mais tarde. Ela dizia para todo mundo que ela tinha posto o primeiro tijolinho no caminho da luz. E por isso ela se considerava maior conhecedora. E a gente sabe que não é verdade. E até pelo contrário, o exemplo mostrou exemplos muito negativos. Tanto é que, por qualquer coisa, depois se melindrou e se afastou da casa. Nós tínhamos um trabalhador com uma excelente oratória e ele
Nossa, ele foi se convencendo tanto disso, que quando ele acabava as exposições dele, ele perguntava meia dúzia de vezes para uma mesma pessoa como ele tinha ido. E para resumir, queridos, mais tarde ele disse que o caminho da luz era muito pouco para ele. Então ele tinha que estar numa casa maior. E é uma lástima, porque daí se perdeu. E isso é perigoso. É perigoso porque a doutrina ela orienta. Quanto mais a gente conhece a doutrina, mais responsabilidade a gente tem dos nossos atos, né, queridos? É muito bom estar com vocês. Eu sou muito orgulhosa dos meus coleguinhas que sempre estudam, sempre buscam textos. E a gente talvez seja até repetitivo, mas não custa, né, queridos? Eu acho que o saber nunca ocupa espaço. E que bom que a gente está junto. Muito bom. Muito obrigada, queridos. Meu amor, tu vai falar alguma coisa? Ah, tu quer ficar em pé? Não, sentadinho. Olha que exibido. Ele quer ficar de pé para falar com vocês. Não, não precisa. A minha humildade. Tem orgulho da humildade? Tenho orgulho de ser humilde. Sim. E resumir tudo isso aí que vocês falaram, dizer assim, faço ideia as minhas palavras de vocês. Seria tudo o que eu queria dizer, né? Mas sempre a gente tem que frisar alguma coisa para dizer, né, do coração da gente. Vocês já falaram tudo que tinha que falar, não sobrou nada para mim. Mas a gente sempre fala, né, Marilene falou das pessoas do círculo de amizade da gente, os colegas de trabalho da mesma casa espírita, né? Fico pensando assim, tinha um rapaz que falou para mim, Edgar, quando você entrou aqui no Caminho da Luz, eu já fazia palestra aqui. Pois é, que bom, né? Só que ele não sabia que quando fundaram o Caminho da Luz, antes, uns 20 anos antes, eu era palestrante do Caminho da Luz e me achava indigno de palestrar, porque eu não cumpria com aquilo que eu falava. Eu falava para o presidente assim, eu não posso fazer mais doutrinário, porque eu não tenho condições morais para fazer essa doutrinário. Eu não estou fazendo aquilo que eu estou falando, eu não ponho em prática na minha vida. Como que eu vou fazer? Ele falou assim, não te preocupe, meu irmão, fica tranquilo. E senão eu teria que fechar todas as religiões do país, porque ninguém é perfeito. Dentro de qualquer religião, ninguém é perfeito. Nós estamos trabalhando para sermos um dia perfeitos. Mas estamos batalhando aí, temos muito que trabalhar nessas vidas. A gente fica pensando de desenvolver a humildade para poder discernir as coisas boas, as coisas ruins, discernir os falsos. Desculpem pelo relógio. O meu amor esqueceu de desligar o badalo. Vocês estão ouvindo o que o meu amor falou? Sim, sim, ouvimos. Graças a Deus. Já falou, meu amor? Tem tanta coisa que a gente tem que fazer na vida ainda para poder melhorar, né? Exercitar a paciência, a resignação, principalmente, acima de tudo, a humildade, né? Essa grande legado que Jesus deixou para todos nós. Desenvolva a humildade no teu coração, você vai poder discernir tudo que é coisa boa. Eu sempre falei outra vez na aula anterior, né? E no momento que a gente se desprende do corpo físico, a gente, quando vai dormir, nosso espírito sai a vagar por aí, né? A gente vê, naquele momento, a gente pode fazer uma análise do que nós somos ainda, o que nós estamos fazendo ainda. Ali nós estamos sem o corpo físico e bem claro o que nós realmente somos. Vamos cuidar disso aí, né? Para por aqui, não tem muito argumento, não. Obrigado. Obrigado, seu Edgar. Gorete, pode falar, Gorete. Só uma questãozinha aqui, que daí eu busquei de novo aqui enquanto o seu Edgar falava e a Marilene, do Emmanuel aqui no Fonte Viva, é algo assim que, depois que eu conheci a doutrina espírita, é uma coisa que eu penso constantemente, nos momentos felizes, nos não tão felizes, nas horas difíceis e nas horas mais agradáveis. E diz assim, ó, que daí é mais chique, né? Emmanuel é especial.
Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Ninguém nesse mundo é inútil, né? Nada é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento, que muitas vezes me perguntavam qual era o meu talento, sabe? E eu acredito que muitos perguntam ainda. E às vezes eu ainda me pergunto, da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. E claro que agora a gente já, né, depois que leu Nosso Lar e alguns outros livrinhos, esse salário da elevação, bem que a gente queria ser que fosse um bônus horas, né, Daniel? A gente bem que quer, né? Mas então, assim, ó, é um trechinho bem pequenininho, que diz aqui na esfera íntima, com as palavras de Emmanuel, mas que traduz, assim, mais uma vez, né, essa transformação que a gente falou, né, a Kátia, todo mundo falou, você, o Carlos, eu, o seu Edgar, e tudo fica diferente, né? Nós passamos a ser diferente, a entender diferente, a compreender as coisas. Mesmo nos reveses, a gente consegue daí entender, né? Que a justiça divina, ela é justa. Ela não é injusta. Nada nos acontece ao acaso, né? Graças à doutrina espírita sabemos disso. Obrigada. Obrigado, Gorete. Realmente, agora, pensando no que tu disse, que o seu Edgar e a Marilene falaram, né? Nós, muitas vezes, achamos que não temos nada a oferecer, nós temos sim. Sim. Alguma coisa nós temos a oferecer. Eu lembro, o mesmo que aconteceu com o seu Edgar, aconteceu comigo. Me recusar a fazer palestra porque eu pensava não ter condições morais, por não seguir ainda o evangelho como tem que ser, mas aí para fazer palestra teria que ser Jesus somente, né? Nenhum de nós poderia palestrar. E outra coisa, a partir do momento que eu vou fazer uma palestra, essa palestra é para mim primeiro, né? Eu sou o primeiro, quem é que está mais pertinho do que eu estou falando ali? São meus ouvidos, né? Então, e outra coisa que eu sempre cito aqui, a mensagem, quando eu coloco a mensagem, não é para esse, para aquele, é para mim, porque ela feriu primeiro a minha sensibilidade. Então, quando eu coloco ali a mensagem, ela primeiro serviu para mim. Claro que depois vai ter mais pessoas que vão se identificar com essa mensagem. Então, quando eu vou fazer uma palestra, eu fui estudar aquela palestra, eu peguei todos os temas que feriram a minha sensibilidade. Por isso eu coloquei nessa palestra. Tudo que eu falei ali foi para mim, né? Então, não vamos querer ser perfeitos para fazer a palestra, pois ainda não somos, nós vivemos num mundo imperfeito, a não ser que o Cristo venha novamente fazer palestra aqui. Mas o Cristo colocou em nossas mãos também, nós nos ajudarmos, não é? Celeste, tu levantou a mão, Celeste? Sim, mas eu só levantei e abaixei para te concluir teu pensamento. Que eu tinha falado para o Daniel, né, que eu não sou muito de falar, eu gosto mais de ouvir, né? Mas eu queria dar uma pequenininha contribuição. Eu achei extremamente interessante assim as colocações, né? Todo mundo trouxe colaborações bem elaboradas e tal. Eu vou me puxar outra vez, tá? Eu estudei, mas não trouxe nada para apresentar para o grupo, né? Mas foi falado sobre a doutrina espírita como um todo. Assim, ó, eu tive minha formação toda religiosa na Igreja Católica. Então, quando eu falei na aula passada em questão de terminologia, assim, a gente tem que ir devagarinho aprendendo. Por exemplo, vai fazer uma oração no final, eu digo amém. Não é, né? Assim seja e tal. E aí vai por aí muitas coisas. Mas o que tem de importante, assim, que eu fui vendo faz poucos meses, assim, que eu estou estudando, né, sobre a doutrina. Mas eu sempre fui muito questionadora. Né? A minha família é bem católica, assim, mas eu questionava esse Deus que a gente tem que ter temor e não amor, né? E outras coisas do gênero, né? E eu vejo que na doutrina espírita é bastante diferente, assim. Ela traz, ela não só é transformadora, como ela é libertadora também.
né? Tu vê um Deus só de amor, um Deus que só quer o bem da humanidade, né? E que dá muitas oportunidades para as pessoas poderem se superar e ir melhorando e crescendo enquanto espírito. E me fecha muito mais assim com tudo que eu sempre acreditei na minha vida, né? Então, só dizendo assim que para mim é extremamente interessante assim tudo que eu estou aprendendo, né? Eu estou fazendo o ESD1, então num centro espírita onde eu trabalho como voluntária há 5 anos, mas eu só tive interesse assim em começar a estudar bem recentemente, né? Eu comecei a achar interessante coisas que a gente fala, conversa lá dentro enquanto grupo. E sobre o tema de hoje, assim, que eu também, né, li, assisti alguns vídeos e tal, uma coisa bem interessante, assim, que eu vi sobre os falsos profetas, da gente identificar, tu ver os atos dele, não a fala simplesmente, né? A oratória da pessoa é uma, né? E ela tem os atos que não coincide com aquilo que ela está pregando, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa hipócrita, né? Então, um dos sinais muito grandes, assim, para nós, né, podermos observar, assim, quando alguém não tá sendo um profeta verdadeiro, um enviado de Deus, né? Ele está falando por ele mesmo, ele usa todo um linguajar mais, digamos que, mais próprio dele, mais querendo convencer as pessoas daquilo que ele está dizendo e não simplesmente transmitir, né, a profecia que ele teria que passar para as pessoas, né? É uma pequena contribuição que eu estou dando. E agradeço a oportunidade de estar fazendo parte desse grupo e as colaborações todas muito importantes. Obrigado, Celeste. Toda a contribuição é válida e muito bem-vinda. Carlos, vou passar para ti, Carlos. Tá fechado o microfone. Bem rapidinho, sim, dizer para a Celeste, uma notícia boa e uma notícia ruim, Celeste. A notícia boa é que você é muito bem-vinda, como todos os colegas, e a notícia ruim é que todos nós estamos juntos e somos repetentes, viu? Mas vamos juntos nessa caminhada. Obrigado, Carlos. Mas o importante é que estamos aqui de mãos dadas, abraçados, caminhando juntos. E o feixe de vara sempre é mais forte, né? Mais resistente do que a vara sozinha. Então, como o Sr. Edgar e a Marilene sempre diz, nós não estamos aqui por acaso juntos, né? Nós nos comprometemos em outros tempos de seguirmos caminhando juntos, uns apoiando os outros, né? Uns puxando os outros. Felizes de nós que estamos irmanados caminhando juntos, né? Quantos ainda não tiveram essa oportunidade? Mas quanto às religiões, né, Celeste, eu também venho da religião católica. E eu digo sinceramente, isso não é uma crítica. Eu não entendi aquele senta, levanta, ajoelha. Às vezes estavam sentando, eu estava levantando, às vezes estava ajoelhando, eu estava levantando, então eu ficava com vergonha, que eu nunca sabia qual era o momento certo para um gesto. E aí, muitas vezes, eu ouvia aquele sermão, ele não me dizia nada, assim, porque as religiões, elas são dogmáticas, né? Elas não te permitem questionar. E o Espiritismo, a doutrina espírita, veio desfazer aquele Deus antropomórfico, né? Que é com características humanas. Aquele Deus que hoje ele acordou de bom humor, eu estou numa boa, né? Vou ganhar só coisas boas. Mas o dia que Deus acorda de mau humor, as coisas ruins acontecem para mim. Então, tudo nós acreditamos a Deus e esquecemos que são nossas atitudes que fazem com que tenhamos alegrias ou tristezas. Não Deus, Deus quer o nosso bem. Sempre. Não existe um momento que Deus não queira o nosso bem. Mas as religiões preferem esse Deus vingativo, né? Porque é vantajoso para as religiões de colocar aí o medo. Mas a partir do momento em que, como a doutrina espírita, ela é esclarecedora, consequentemente consoladora, todos nós que nos esclarecemos, nos consolamos, em todos os sentidos, né? Porque daí tu sabe os porquês das coisas que te acontecem. Porque tu não está mais à mercê de um Deus bom ou mau, que está de bom humor ou de mau humor. Tudo depende de ti.
E se depende de nós, Deus está conosco, porque Ele só quer o nosso bem. O melhor Pai do mundo que nós imaginemos que exista, não é uma fagulha perto do amor de Deus por nós, né? Então, como Ele desejaria algo de ruim para nós? Jamais. Nós é que produzimos os males para nós mesmos, pois nós vivemos sob a lei de causa e efeito. Nós produzimos o nosso mal futuro. E assim como o bom Pai, Deus nos corrige pelos nossos atos praticados. O Deus não, nossa consciência nos cobra, né? Deus quer sempre o nosso bem. E as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Se nós consultarmos a nossa consciência, nós não nos equivocaremos nunca, porque ali estão as leis de Deus. Como dizem, eu não entendia aquela máxima, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós tão imperfeitos que somos. Mas eu estava ouvindo uma explicação do Haroldo Dutra Dias, que aí me fez mudar esse meu entender. Porque eu não conseguia entender ele nos criar a sua imagem e semelhança e nós tão imperfeitos. Ele nos criou perfectíveis, porque das mãos de Deus não podia ser nada imperfeito. Então, toda a perfeição está em nós, em germe, falta nós desenvolvermos. É como a planta, ela está em semente. Nós é que vamos regar, adubar, enfim, para essa semente germinar. Porque não teria como nós sermos algo imperfeito saído das mãos de Deus. Mas nós é que temos que desenvolver essa perfeição. Então depende de nós. E graças a Deus estamos aqui nessa jornada evolutiva, né, que a doutrina dos Espíritos vem nos colocar nesse caminho de perfeição. Um dia chegaremos lá. Graças a Deus nós já entendemos isso. E depende de nós essa caminhada. E é com esse sentimento que a gente agradece muito a Deus por esses momentos que fazem a diferença em nossas vidas, por esses momentos que nos permitem refletir sobre o quanto ainda precisamos aprender, o quanto ainda precisamos estudar, evoluir, por esses momentos em que nos sentimos juntos, caminhando juntos com nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, na presença de tantos amigos espirituais que, assim que nem a gente, ainda precisam de tantas caminhadas, de tanto aprendizado. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha, agradecemos a organização do Daniel, a sua disponibilidade, agradecemos a todos os irmãos que estão juntos conosco e que possamos, queridos irmãos, colocar em prática, cada um a seu tempo, cada um com a sua disponibilidade, tudo aquilo que nós aprendemos. Que possamos compartilhar todas as bênçãos recebidas dessa harmonia, desse amor divino. Que possamos colocar em prática o exercício da caridade e do amor sempre. E que assim seja.